Em suas palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra está com o Aleluia. nosso pastor Adiel. Glória a Deus. Podeis assentar. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela presença de cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança nessa noite para juntos adorarmos ao Senhor. Nossos visitantes são muito bem-vindos. É uma alegria tê-los novamente conosco. Volte sempre. É um prazer recebê-los. Essa é a casa do Papai do Céu. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, mais uma ministração voltada para a edificação, intercessão sobre a família. Gênesis 12, dos versículos de 1 até o versículo 5. As bênçãos de Deus sobre a minha família. As bênçãos de Deus sobre a minha família. Gênesis 12, todos encontraram? Assim diz as Escrituras. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém. Glória a Deus. As bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor sobre a minha família. Todos nós desejamos que a nossa casa seja abençoada, que o nosso cônjuge, nossos filhos, os nossos parentes, a nossa descendência, todos desejam isso. E nós, muitas vezes, olhamos para as necessidades que nós temos na nossa casa, no nosso lar, e às vezes ficamos questionando, às vezes indagando, por que falta isso, por que falta uma determinada situação ser resolvida, ou às vezes algo que nós pedimos do Senhor, e muitas vezes não alcançamos naquele momento, e ficamos muitas vezes pensativos e desejosos que Deus abençoe mais a nossa casa. E quando a bênção chega, a gente se alegra muito, de ver os filhos, de ver a parentela ser abençoada. Toda a família deseja ser. Mas como nós devemos agir para alcançar as promessas do Senhor, para que as bênçãos prometidas por Deus para todas as famílias da terra, para que essas bênçãos nos alcancem? O que nós precisamos fazer? A história de Abrão, que depois Deus lhe mudou o nome para Abrão, nos traz muitas e preciosas lições, porque esse personagem, ele percorre não só os livros do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento há várias referências a Abraão, já com o novo nome que Deus lhe dera. Então nós vemos nos personagens, nos homens de Deus, homens que Deus chamou, exemplos, lições que nós devemos aplicar na nossa vida cristã hoje, o que Deus fez na vida deles, para que a nossa vida seja abençoada, para que a nossa casa seja um lugar de bênção, para que Deus abençoe o nosso lar. É o que todos nós desejamos. Então, a partir da história de Abraão, um pouco do que Deus fez na vida dele, que é muito aos nossos olhos, nós vamos aplicar às nossas vidas essas lições, ou algumas lições. A primeira delas é que a obediência ao Senhor, a Deus, nos faz caminhar
na direção da bênção de Deus. Interessante que Deus chamou Abraão, como nós lemos, ainda com o seu nome de Abrão. Chamou e disse, olha, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Deus estava chamando Abraão para sair de um ambiente de idolatria, de paganismo e de falsas crenças. Ele saiu da cidade de Harã, da região de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, uma região extremamente idólatra, para que ele fosse para uma terra, para um lugar que Deus haveria de mostrar. Aqui não haveria apenas uma mudança de lugar, de cidade, de Harã para a terra de Canaã, mas uma mudança de relacionamento com Deus. Sair do paganismo, sair da idolatria para adorar o Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E ele partiu como o Senhor lhe chamara, ou como o Senhor lhe ordenara. Deus disse e Abraão prontamente obedeceu. Lá em Hebreus 11, nós temos o autor sagrado aos Hebreus dando testemunho sobre Abraão, dizendo que quando ele foi chamado, ele obedeceu. E nós? Quando Deus nos chama, quando Deus ordena, pela sua palavra, pelos seus profetas, pelo Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração, quando Ele nos dá uma direção, nós temos obedecido prontamente? Porque a obediência ao Senhor nos faz trilhar no caminho da bênção. Ele saiu de uma terra onde as pessoas não adoravam a Deus, e Deus deu a ele uma nova direção. Então ele prontamente, imediatamente obedeceu. Como é bom para um pai, para uma mãe, né? Ou por alguém que cuida de um filho, ou de um enteado, quando diz, faça isso ou não faça aquilo, ele prontamente obedece. Não é alegria no coração dos pais? É motivo de regozijo. Então assim nós, como pais, né, aqui nos alegramos quando nossos filhos nos obedecem, quanto mais o Pai Celestial se alegra quando Ele diz, filho meu, faça isso, meu filho não faça aquilo. Então o Senhor espera de nós, assim como de Abraão, uma pronta obediência. Que sejamos prontos, dispostos a cumprir a voz de Deus. Não retardar, não demorar, porque muitas vezes a bênção do Senhor não nos é acrescentada por uma falta de uma obediência pronta, de um cumprimento imediato do que Deus está falando, do que a palavra do Senhor está nos ordenando. Interessante então que ele sai daquela terra, da cidade de Harã, com a sua esposa Sarai, que depois Deus lhe mudar o nome para Sara, sai com os seus bens, sai com os seus rebanhos, com tudo que ele tinha, e com as pessoas que Deus acrescentara à sua casa. Ele não deixou nada para trás. Assim deve ser nós atendendo ao chamado do Senhor. Quando Deus nos chama para uma nova vida em Cristo, não devemos deixar nada para trás, nem um apego ao que ficou no passado, nada que nos atraia para a velha vida, mas romper. Então Abraão foi com tudo, ele não deixou nada para trás, para depois não ficar pensando, ficou uma parte da minha família lá, ou ficou parte de alguma coisa que me pertencia. Não, deixa tudo. Deus nos chama para uma nova vida, Deus nos chama para uma vida de bênção. Estar na presença do Senhor é incomparavelmente melhor do que a antiga vida, a velha natureza. Não olhar e não ter apego do que ficou para trás. Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló, lá em Lucas 17:32. Ló foi retirado quase que às pressas, porque Deus haveria de destruir Sodoma e Gomorra, mas a mulher de Ló não resistiu. Deus disse, olha, vai, o Senhor disse, vai, sobe para as campinas, nem olha para trás. Mas ela não resistiu. Quem sabe, algo ainda lá atrás estava apegado ao seu coração, e ela não resistiu. Então que nós tenhamos essa obediência pronta,
mudança radical, não só de lugar, mas de vida, de condição de vida diante do Senhor. Se Deus está falando no seu coração para renunciar a algo que fica lá no mundo, que é do mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do mundo é inimizade contra Deus. Se queremos atrair a bênção de Deus, Senhor, dê-me forças para rejeitar tudo que é do mundo, deixar a antiga condição de vida e caminhar para frente, na direção da bênção do Senhor. É lá na frente que Deus tem algo sempre melhor para nós. Então ele saiu. O interessante é que Deus fala, ó, você sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, diz que ele partiu sem saber aonde ia. O autor aos Hebreus confirma Gênesis, onde nós lemos aqui no capítulo 12, dizendo que ele saiu obedecendo a Deus, mas ele não sabia exatamente o lugar que ele ia. Ele poderia falar, Senhor, mas como que eu vou te obedecer, se eu não sei exatamente para onde eu vou? Veja a obediência e a fé deste patriarca. Deus disse, vai, segue, e ele partiu. Então nós precisamos ter essa mesma confiança na direção do Deus que conhece o amanhã, que já visitou o nosso amanhã. Se Ele está falando algo na sua vida, tem uma promessa na sua vida, creia que lá na frente, onde você vai chegar, é muito melhor do que onde você saiu. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pensamos ou pedimos. Vale a pena seguir na direção da bênção de Deus, no caminho da obediência à palavra. Assim como os filhos, alegram o coração do Pai, nós alegramos o coração do nosso Pai Celeste, quando Ele diz na sua palavra, nos dá a direção, nós oramos e falamos, Senhor, me fala na tua palavra, fala-me pelo teu Santo Espírito. E Deus diz, segue nessa direção, confie, obedeça. Vale a pena obedecer este Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Então, ele saiu e partiram então, com tudo. E o texto que nós lemos diz que eles saíram e lá chegaram. Aí ele chega lá na terra de Canaã. Deus vai mostrando, vai dando a direção. O texto é bem resumido, mas se você fizer uma análise mais detalhada, você vai entender que Deus, ele sai e Deus dá a direção e ele chega no lugar certo. Ele completou a carreira. Deus tem chamado muitas pessoas para a caminhada da fé, para o combate da fé cristã, mas nem todos conseguem dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, chegou ao final, porque muitas vezes as pessoas desistem pelo meio do caminho, querem a bênção de Deus, Deus mostra o caminho, Deus dá a direção, Deus tem promessas de bênção, tanto nessa vida e muito mais na vida eterna com Deus, e a pessoa começa a sua jornada, como dizíamos hoje na escola bíblica dominical, A pessoa às vezes se rende a Cristo, aí vem as lutas espirituais, e a pessoa desiste pelo meio do caminho. Imagina se esse homem de Deus tivesse olhado as dificuldades do deserto, tivesse olhado tão somente os caminhos de pedra, de poeira, de tanta dificuldade, morando em tendas, conduzindo o rebanho, vivendo uma vida muito simples e precária em certas situações. Olhasse só para isso, será que ele chegaria à terra de Canaã? E nós, para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para a dificuldade do caminho ou nós estamos olhando para Canaã celestial? Para onde está o nosso olhar é que está a direção que nós caminhamos. Muitas vezes as pessoas olham as pedras do caminho e para, ou às vezes até desiste. Não, vou voltar lá para a antiga vida. Que isso não aconteça na nossa vida. Que o Senhor nos dê força, nos dê graça para vencer as lutas.
combater o bom combate da fé e ser fiel até a morte. Porque a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Completar a carreira, começar a jornada da fé cristã aqui e alcançar a bênção do Senhor na nossa vida. Alcançar a bênção do Senhor na nossa casa. Não olhar para as dificuldades, mas olhar para o Deus Todo-Poderoso que nos guia na jornada. Estamos obedecendo prontamente a Deus? Você está disposto a fazer imediatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração? Como estamos diante do Senhor? Como está o nosso grau de obediência? Se é possível nós avaliarmos, Deus quer de nós obediência, confiança, submissão à sua palavra. Ele nos ajuda na caminhada e com certeza garante as suas bênçãos sobre os seus filhos. Amém, igreja? A obediência nos faz caminhar, trilhar a jornada na direção da bênção e da graça do Senhor. Outra grande lição que esse texto nos traz, através da vida desse patriarca, é que a fé firme, fundamentada no Senhor, nos faz permanecer confiantes, esperançosos do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. A fé nos faz permanecer firmes nas promessas do Senhor. Quantas promessas o Senhor tem para nós? Além daquelas promessas que muitas vezes Deus fez na sua vida pessoalmente. O Espírito Santo comunicou ao seu coração promessa do que você vai alcançar na sua casa, seja conversão de um ente querido, seja muitas vezes uma mudança de relacionamento, seja uma provisão material que você precisa e busca do Senhor. Então a fé nos faz permanecer firmes e não hesitantes diante das adversidades. Nós precisamos ter uma confiança inabalável na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Nada daquilo que Deus fala, ou já falou, ou vai falar, cai por terra. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida da sua casa. Você crê? Glorifica o Senhor, porque Ele é poderoso. Como Deus tem abençoado. E a palavra do Senhor está rica. Ela é abundante em promessas. Diz, olha, se você fizer isso, você vai alcançar aquilo. Se você for fiel, você vai receber a coroa da vida. Né? Tem uma promessa do Senhor Jesus que eu gosto muito, João 15, 7. Jesus diz assim, olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Tem promessa maior do que essa? Diante das nossas necessidades, tudo. A palavra de Jesus diz, pedireis o que quiserdes. Porque quem está em Cristo, e a palavra de Cristo está em nós, nós pedimos orientados e guiados pela palavra do Senhor Jesus. Pela direção do Espírito Santo de Deus. Nós vamos pedir bênção para nós e bênção para a nossa casa. Eu costumo dizer, hoje, que Deus já realizou praticamente todos os desejos do meu coração, desde a minha juventude. Todos. No momento oportuno eu posso até testemunhar para a igreja. Até desejos assim, íntimos do meu coração, eu queria tanto que Deus fizesse isso na minha vida. E meu pai dizia sempre, desde a minha infância, adolescência, juventude, e até o Senhor colher ele recentemente. Meu filho, sirva ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Deixa Deus fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. E quantos pedidos eu apresentei ao Senhor e Deus foi trabalhando. Deus vai fazendo a gente caminhar. Às vezes a gente erra, Deus corrige. Vem para cá, meu filho. O caminho é aqui. E a gente continua caminhando. Erra para um lado, Deus chama para cá. E a gente vai caminhando. E a bênção do Senhor alcança a sua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus!
Deus é poderoso. Deus realizou tantos desejos no meu coração, que hoje eu fico até sem graça de ficar pedindo certas coisas para Deus. Aí eu falo assim, hoje eu quero realizar o desejo que está no coração de Deus. Glória a Deus. Eu não tenho que reclamar da minha vida profissional, não tenho que reclamar da vida familiar, não tenho que reclamar nada. Se eu não tenho mais, a culpa é minha. A falha está em mim, não em Deus. Deus está pronto em abençoar. Muitas vezes a nossa fé é pequena. Deus pede e a gente hesita. Veja só, Deus fez algumas promessas a Abrão. Disse para ele que ia fazer dele uma grande nação. Como? Uma pessoa de 75 anos, a esposa era estéril, e a palavra de Deus diz, no capítulo 11, que ela era estéril, e não tinha filhos. Quer dizer, nem adotivos ela tinha. Então, diante disso, alguém pode perguntar, mas como que uma pessoa, ou Abrão podia perguntar, mas como que eu vou ser uma grande nação? Olha para a minha situação. Não tenho filhos. A minha esposa não tem como gerar. Mas Deus, de uma forma extraordinária, fez um milagre na vida dele. Sarai, ou Sara, concebeu e deu à luz Isaque, o filho da promessa. Abraão creu pela fé na promessa de Deus. E Deus colocou a fé dele à prova. E disse assim, oferece o teu filho Isaque em sacrifício. Aí que ele podia perguntar, mas espera aí, eu não tinha nenhum filho, Deus me deu um. Agora manda eu sacrificar, e o sacrificar é colocar no altar e matar, derramar o sangue, como se sacrificava um animal. E Abraão teve a sua fé provada. Deus disse, oferece. Desculpa, oferece. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus, dá testemunho do que aconteceu no livro de Gênesis, que ele, quando chamado por Deus, quando posto à prova a sua fé, ele ofereceu Isaque. Ele levou até o monte, preparou tudo, tem até a narrativa que os irmãos conhecem, né? O filho, ai pai, mas aqui está a lenha, né? Aqui está o fogo, e cadê o cordeiro? Que Abraão disse? Deus proverá para si o cordeiro. E ele, quando ele foi, o anjo falou, não faça isso, Abraão. Irmãos, ele ia sacrificar ou não? Ele ia sacrificar. E por que ele chegou a esse ponto? Hebreus 11, 17 diz, por que ele foi capaz, estava mesmo para sacrificar o seu filho? Diz lá assim, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. A palavra de Deus testifica da fé de Abraão e diz que ele realmente ofereceu, porque ele creu que se ele imolasse o seu filho, Deus era poderoso para ressuscitar. Deus pediu o único filho e ele entregou. E se Deus te pedir algo da sua vida, você dá? Você entrega ao Senhor? Ou você vai ficar apegado? Existe um princípio no reino de Deus, que aquilo que a gente reparte, multiplica. Quando você não reparte, você não multiplica. Quando você abençoa o outro, quando você dá uma palavra de amor, de consolo, quando você dá atenção, quando você ajuda, quando você faz uma obra de misericórdia, você está repartindo no reino de Deus. Se Deus te pedir Isaque, você oferece. Se Deus te pedir algo que você gosta muito, você dá ao Senhor. Vou dar um exemplo aqui. Uma certa vez eu cheguei em casa, a Chile tinha ido ao culto, eu estava de plantão. Eu cheguei em casa e ela falou assim, olha, teve um culto lá na igreja, e Deus me falou que é para a gente dar o nosso carro para missões. Eu virei para ela e falei, Deus falou? Falou, sim, por que você não deu? Não, porque eu ia falar com você. Eu falei, então, pode dar para missões.
a gente só tinha um carro. E a igreja era longe. E aí? Nossa, mas eu gosto tanto do meu carro. Aperta no botão, abre a porta, fecha a porta. Irmãos, Deus pode pedir alguma coisa. Às vezes uma oferta, às vezes uma ajuda, às vezes uma palavra para uma pessoa que está necessitando. Por aí eles usam muito esse oferecer Isaac como dinheiro, né? Mas não é isso. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua liberalidade para o reino de Deus. É o seu amor para Deus que está pedindo. É o seu desprendimento, é a sua renúncia. É a sua capacidade de dar para Deus. Porque Ele já é dono de tudo. Se Deus te pedir alguma coisa, você faz para o reino de Deus? Você está disposto a ter essa fé nas promessas que Deus disse, vai fazer uma grande nação, mas está te pedindo algo que, mas Deus está me prometendo algo lá na frente, mas já está me pedindo pouco que eu tenho? Abra o seu coração, deixa Deus dirigir a sua vida, deixa Deus fazer multiplicar, porque essa promessa de fazer uma grande nação, Deus cumpriu fielmente na vida de Abraão. Veio Isaac, veio Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos, formaram a nação de Israel. Eles, lá no Egito, quando saíram do Egito, eram cerca de 600 mil homens a pé, só homens 600 mil. Então Deus fez com que essa promessa se cumprisse na vida dele. E o Senhor Jesus, quando vai falar acerca do reino de Deus, especialmente no capítulo 8 de João, Abraão é mencionado 10 vezes no capítulo 8 de João. E ele diz para os judeus, para principalmente os fariseus que os perseguiam, eles diziam, olha, nós somos descendentes de Abraão. E o Senhor Jesus mostra, a palavra de Deus fala, que existe uma descendência espiritual de Abraão pela fé. Então, aqueles que têm fé em Cristo são descendentes. E a palavra de Deus diz em Gálatas 3:7, os da fé é que são filhos de Abraão. E diz mais ainda no versículo 29 do capítulo 3, os que são de Cristo também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós, hoje, em Cristo Jesus, somos uma grande nação abençoada pelo Senhor, que também fazemos parte dessa bênção prometida a Abraão. A bênção do Senhor nos alcança hoje. E o Senhor, através da igreja, cumpre ainda, amplia ainda mais, fazendo essa grande nação, essa descendência espiritual de Abraão. Então, a fé de um homem levou a um cumprimento extraordinário da palavra de Deus, porque da descendência de Abraão vem Jesus Cristo. E aqueles que creem em Jesus, se tornam filhos de Deus, se tornam descendência espiritual pela fé em Cristo Jesus. A segunda promessa que Deus faz a Abraão, ou a Abrão, de abençoar e engrandecer o nome dele. Até os povos pagãos falavam bem da nação de Israel, e até temiam, diante dos grandes feitos que Deus realizava. E Deus disse, olha, eu vou abençoar você, vou engrandecer o seu nome, vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Irmãos, a palavra de Deus relata como Abraão prosperou, como ele se tornou um homem próspero e abençoado, como a sua descendência, Deus também foi acrescentando e abençoando não só bens materiais, mas toda uma descendência até formar essa nação, essa grande nação. E o interessante é que quando eles estavam no Egito, que Faraó manda as parteiras matar os filhos das hebreias, que eram homens, e deixar só as meninas, as parteiras temeram ao Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor abençoou elas por ter protegido os filhos de Israel.
e aqueles que se levantaram contra Israel, como foi o caso de Faraó, né, que persegue a nação de Israel quando ela sai do Egito. O que aconteceu? Todos foram afogados, mergulhados no mar. A nação de Israel passa e Deus fecha o mar e consome a todos. Aí se cumpre. Deus abençoa a quem abençoou Abraão e amaldiçoou a quem amaldiçoou Abraão. E assim, as bênçãos de proteção, de graça, que Deus fez a Abraão, elas nos alcançam através de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus fala, lá em Gálatas 3 ainda, agora no versículo 13 e 14, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E diz ainda, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a bênção de Abraão chegasse a nós. E diz mais, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo prometido, o Espírito Santo que foi prometido sobre a vida da igreja. Então, da mesma forma que Deus fez promessa a Abraão, e às vezes as pessoas olham, não, isso aí está distante, está lá no Antigo Testamento. Não, o Deus que abençoou Abraão, fez dele uma grande nação, nos fez descendência espiritual de Abraão. Em Cristo Jesus, essa bênção de abençoar, de prosperar, de proteger, alcança a igreja hoje. Nós somos abençoados, porque Cristo se fez maldição por nós. Então é Cristo quem nos abençoa. É o Senhor Jesus que provê aquilo que nós necessitamos. Nós somos povo abençoados por Deus através da graça de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus. A bênção do Senhor nos alcança, porque a graça de Cristo Jesus é derramada sobre nós. O mesmo Deus que protegeu Abraão, que abençoou Abraão, abençoa toda a descendência, inclusive a descendência espiritual que somos nós. Creia que a promessa do Senhor alcança a sua vida, alcança a sua casa. E hoje nós temos muitas promessas do Senhor Jesus. Essa que nós citamos de João 15, 7. E eu gosto muito, até mencionamos aqui, o presbítero Júlio falou hoje na escola bíblica dominical, que o poder do inferno não pode prevalecer contra a igreja. É bênção de proteção. Da mesma forma que Deus está falando para Abraão, olha, eu vou te abençoar, né? Eu vou te guardar, vou te proteger. Está dizendo para a igreja hoje, olha, você como igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Então nós temos do Senhor a bênção de proteção, a bênção de provisão, de cuidado, o Espírito Santo abundante na nossa vida. Então aquilo que você necessita, que deseja o seu coração, coloque diante do Senhor. Qual a necessidade da sua casa? Qual a necessidade da sua vida? A história desse homem é muito rica, tem muitos detalhes, é difícil falar muita coisa em pouco tempo. Talvez na sua cabeça pode surgir algumas dúvidas, algumas indagações, mas creia. Chegue em casa, dá uma lida em João 8, que você vai ver Jesus falando, né, da descendência de Abraão. Né? Lê em Gálatas 3, falando que essa bênção nos alcança através de Cristo Jesus. Então creia, o Senhor abençoa a nossa casa, pela graça e pela bondade de Cristo Jesus. E por último, a palavra de Deus também prometeu a Abraão, Deus prometeu a Abraão, que seriam benditas, bem-aventuradas, todas as famílias da terra. Através dele, da descendência, todas as famílias iriam receber a bênção do Senhor. Essa palavra a Abraão é um prenúncio do Evangelho. Gênesis 12, quando fala da saída de Abraão, é a primeira noção de igreja. Um povo chamado para fora para servir e adorar a Deus.
faz a promessa que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Gálatas 3, 8, 9 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Deus pré-anunciando, dizendo a Abraão, no passado, o que Deus está fazendo hoje, pelo evangelho da graça de Cristo na nossa vida. Pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Em outras palavras, é isso que está dizendo. Pela sua descendência, todos serão bem-aventurados, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, os que são da fé, os que creem em Cristo, são abençoados como foi Abraão. Você quer que a sua vida seja uma bênção? Seja crente em Cristo. Seja firme em Cristo. É assim que nós alcançamos. Crer em Cristo, para que a bênção prometida a Abraão, essa bênção de bem-aventurança a todas as famílias, chegue à nossa casa. Senhor, eu quero estar na posição como foi Abraão. Eu quero estar pronto a obedecer. Eu creio na tua promessa. Se a tua palavra diz que através da descendência de Abraão, todas as famílias seriam bem-aventuradas, Senhor, eu quero a tua bênção sobre a minha casa, sobre a minha descendência. Permaneçamos, pois, irmãos, firmes nas promessas. Fica firme, a tua família abençoada, a partir do momento que você crê em Cristo. A bênção de Abraão te alcança, porque você é crente em Cristo. Amém, igreja? Tem gente que às vezes joga Abraão lá para o outro lado, né? Tem gente que exalta demais. Não, ele mostra o caminho até Cristo. É a sombra, dizendo, olha, as famílias serão abençoadas. É Cristo quem abençoa. É Cristo quem transforma. É o Senhor Jesus que nos dá a nova vida, que nos coloca na posição de ser abençoados. E a última lição que nós queremos extrair desse texto é que Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Nós precisamos ser uma bênção para que a nossa casa seja abençoada. A nossa vida cotidiana tem sido um canal de bênção dentro da nossa casa? A sua vida tem contribuído para abençoar o seu lar? Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". O que você fala, o que nós falamos, tem abençoado a sua vida e a sua casa? O que você faz tem sido motivo de bênção? Você tem sido uma bênção para a sua casa? Nós temos esse desafio de ser uma bênção, principalmente diante dos conflitos. E logo em seguida, aqui no capítulo 13 de Gênesis, há o relato houve um desentendimento, uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores do rebanho de Ló, porque o rebanho cresceu muito e a terra ficou pequena para tanto gado e tanto rebanho. Eles começaram a brigar entre si. O que Abraão fez? Ele, sendo tio mais velho, que estava na direção de Deus, ele poderia simplesmente falar para Ló, né? Ló, pega seu rebanho, ó, some daqui. O que ele fez? Não. Ele chama Ló e diz assim: olha, que não haja contenda entre nós. Nós somos parentes chegados. Eu peço a você, olha só a gentileza dele, a cordialidade. Eu te peço, o tio pedindo para o sobrinho mais velho, pedindo para o mais novo, olha, eu te peço, né? Em outras palavras, como se dissesse assim, olha, por gentileza, vamos nos afastar. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher de cá, eu vou lá para o outro lado, de modo que não haja contenda entre nós. Então Ló vê as campinas do Jordão, irrigadas, com muita água, muito verde, e escolhe ir para a região das campinas, para a região de Sodoma. Então ele foi um homem bondoso, foi um homem pacífico, conciliador, que procurou ser uma bênção na sua casa. Procurou conciliar.
deu preferência de escolha ao seu sobrinho. Ele poderia ter exercido, mas ele deu preferência ao sobrinho. Ele agiu como o Senhor Jesus nos ensina, que são bem-aventurados os pacificadores, aqueles que evitam as contendas. Ser uma bênção é ser um pacificador, é ser um conciliador dentro de casa. Não é dever só dos pais, é dos filhos também, de não ter contenda, de não ter divisão, de não ter intriga. E Jesus nos ensina a sermos pacificadores. Diz, olha, se alguém, contender com você e tirar a túnica, dá para ele também a capa. O que Jesus está dizendo? É melhor você ter paz do que ter razão. Tem gente que briga tanto para ter razão e abre mão da sua paz, abre mão de se conciliar. E Jesus diz mais, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, mais ou menos 1.480 metros, 1.500 metros mais ou menos, vai com ele 2. Ou seja, ande com ele quase 3 quilômetros. Então, se a sua esposa falar assim, meu amor, vai lá na padaria. Você fala, amém, amor. Vou no açougue, vou no mercado, vou na feira, e se você quiser, vou contigo no shopping. Vai 2. Aqui está falando de se alguém te obrigar. E se alguém te pedir, então? Jesus aqui está dando o exemplo da caminhada. Dizem alguns historiadores que um soldado romano tinha o direito de obrigar qualquer pessoa a ajudar e levar a sua carga por 1 milha. Não sei se isso realmente tem fundamento histórico, já ouvi falar isso, né? Então, o que Jesus está dizendo? Talvez alguém deve ter questionado, Jesus, eles ficam obrigando a gente a fazer as coisas. Jesus vai, 1 milha? Vai com ele 2. Porque enquanto você caminha, você comunica o amor de Deus à pessoa. Você está disposto a ser uma bênção na sua casa? Glória a Deus. Que sejamos uma bênção. Você precisa ser um manancial de alegria, de paz, de bênção, de comunhão. É isso que Deus espera de nós. Amém, igreja? E assim, para que a bênção do Senhor nos alcance, nós precisamos estar prontos a obedecer à voz do Senhor. Nós precisamos ter fé em todas as promessas da palavra de Deus. Porque assim como ele prometeu a Abraão, e cumpriu ao longo da história, a palavra de Deus e suas promessas se cumprem na nossa vida hoje. Porque nós também somos descendência de Abraão. Descendência espiritual através de Cristo. E se tu uma bênção. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche os seus olhos, mesmo assentado, recline a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nessa noite.